capítulo 33. Eu quero me atentar a uma mensagem mais textual hoje para a igreja. Louvado seja Deus por todas as coisas. Eu confesso que enquanto o pessoal do louvor tocava o hino da palavra de oferta, eu me lembrei que esse hino era com frequência tocado quando eu cheguei na igreja há 14, 15 anos atrás. Estou olhando para o irmão Adilson, era bem aqui, ó, né, que com a graça de Deus avançou, derrubou parede, está construindo. Mas eu me lembrei porque esse era um dos hinos, um dos primeiros hinos que eu aprendi quando eu cheguei aqui. Cheguei pelo motivo errado, permaneci pelo motivo certo. E como é bom saber que Deus tem sido bom conosco como igreja nesse lugar e avançando para a glória do Senhor. 2 Crônicas, no capítulo 33. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia em nenhum momento, por favor, porque apesar de não ler todos os versículos desse capítulo de 2 Crônicas 33, a mensagem de hoje será como base na história desse personagem bíblico, um dos piores reis da história de Israel, chamado rei Manassés. Você deve ter encontrado, mas antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero fazer o inverso daquilo que costumeiramente eu faço. Feche os seus olhos no lugar onde você está. Permita-me fazer uma breve oração pela minha e pela sua vida, com a sua Bíblia aberta, por um instante. Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Espírito de graça, fala conosco. Nosso coração está aberto, Senhor. Traga clareza e lucidez no que diz respeito à Tua palavra, porque o Senhor é um Pai presente e não ausente, o Senhor é aquele que está perto e não longe, o Senhor fala com os Teus filhos, o Senhor responde àquele que ora e clama, o Senhor traz clareza para aquele que o busca, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco hoje, Senhor, diante daquilo que será lido e compartilhado nessa noite ao coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga assim: um rei e um pai. Diga de novo: um rei e um pai. 2 Crônicas, no capítulo 33, e como eu disse, eu me atento a uma mensagem mais textual. Eu quero ler versículos e compartilhar algumas coisas com a igreja. 2 Crônicas, no capítulo 33, verso 1 especificamente, diz assim na minha e na sua Bíblia: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. De novo, verso 1, tinha Manassés 12 anos de idade, um adolescente, quando começou a reinar, e reinou por 55 anos em Jerusalém. Ora, você já deve ter lido o livro de 2 Crônicas. Se você não leu, leia. Você já deve ter lido pelo menos parte da Bíblia. Se você não leu, leia. Se você não leu ela a Bíblia inteira, irmão, eu só pergunto para você o que é que você está esperando. Lembre-se que a Bíblia é o seu manual de conduta, fé e prática. 2 Crônicas, no capítulo 33, vai trazer o relato de um dos piores reis que a nação de Israel já teve. E só para que você entenda em que momento da história nós estamos, eu trago uma breve pincelada do passado, antes de Manassés, só para que facilite a sua compreensão. Lembre-se que depois que Josué morre, ele não deixa o sucessor, e passado-se um tempo, nós temos um período na Bíblia chamado período dos juízes, onde Deus levanta por mais ou menos 420 anos, um total de 16 juízes, para liderar, julgar, libertar o seu povo, trazer paz, seja de 80 anos, 40 anos, 20 anos, 22 anos, 7 anos, não importa, mas para esse propósito. E passado-se o período dos juízes, sendo o último juiz o profeta Samuel, a Bíblia diz que a nação de Israel vai viver uma nova fase no quesito liderança, e essa fase inclui rei. Não era uma ideia de Deus no início, não era uma vontade de Deus no início, mas por uma insistência do povo, Deus permitiu, não escolheu de início, Deus permitiu. E você se lembra da história: Saul é o primeiro rei, reina por 40 anos, o filho de Saul, chamado Isbosete, reina por 2 anos, Davi reina por 40, Salomão reina por 40, e aí nós temos 122 anos de reinado, até que, pós Salomão, vai acontecer com Israel aquilo que a igreja com certeza já sabe. Há uma divisão na nação de Israel. Uma nação dividida em duas partes, uma nação que agora tem 2 lados, uma nação que tem reino do norte e reino do sul. Uma nação na qual no reino do norte se levanta um rei, e nesse reino do norte nós temos um período aí de mais ou menos 240 anos de reinado, 19 reis e muita história para contar. E no reinado do sul nós temos 2 tribos, mais de 300 anos de reinado, 20 reis, e dentre esses 20, o 14º
é esse camarada, chamado Manassés. Para você que vai se lembrar, se você pegasse sua Bíblia, não faça isso, e folheasse uma folha para trás, você já ia ler o nome de um rei que era o pai de Manassés. E o nome desse rei é Ezequias. Manassés é filho do rei Ezequias. O rei Ezequias é aquele cara que estava doente, tinha uma enfermidade grave e ele morreria. Aí Deus vai usar o profeta Isaías para dizer, vai lá, fala para ele colocar a casa em ordem, ele está doente, ele vai morrer, e fala para ele que vai ser assim, ponto. E o mesmo profeta Isaías vai lá, dá o recado, o rei chora, fica em prantos, em lágrimas. Ao ouvir a notícia, o rei vai orar. Deus ouve a sua oração, o profeta volta, Deus fala assim, olha, eu vou curar você da doença, eu vou acrescentar a você 15 anos de vida, eu vou livrar você de uma guerra, eu vou livrar a cidade de uma guerra, e vou trazer amparo para a cidade. Ezequias morre, o seu filho sucede. E aí nós chegamos no período de Manassés. Só que, irmãos, diferentemente do seu pai, que em 95% da sua vida fez aquilo que para Deus era bom, aquilo que para os olhos do Senhor era bom, o rei Manassés ele vai andar na contramão do seu pai. E pior, ele não reina por 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele é o rei mais longínquo a nível de reinado dentro do período da nação de Israel, falando sobre reis, 55 anos. Aonde dentro desses 55 anos, boa parte dessa vida, ele erra, multiplica por 1000, ele continua errando. E aí nós entramos num contexto, eu apenas explico isso, nós entramos nessa história apenas para que você entenda quem era o rei Manassés. O verso 2 da minha e da sua Bíblia, acompanhe a leitura. O verso 2 ao 5, nós temos a continuação dos registros a respeito do rei Manassés, e do verso 2 ao 5, vai dizer isso aqui, ó, e fez Manassés aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Verso 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Verso 4, e edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Verso 5, ele edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor que ele edificou. Pule o verso 6, vai para o verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, no templo, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Contanto, que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a lei, os estatutos, os juízos dados pela mão de Deus. Olhe para mim. O rei Manassés, na continuidade do seu reinado, ele começa a fazer algumas coisas que para Deus, além de ser abominação, é um ato de profanação. Se o texto em que eu li com você vai dizer que o rei Ezequias fez uma limpeza na nação de Israel, no que diz respeito à idolatria, a altares para a adoração de falsos ídolos, a Bíblia diz que o rei Manassés, ele vai não apenas refazer, mas ele vai intensificar, e ele vai renovar, e ele vai multiplicar o grau da idolatria na nação de Israel. E ele começa fazendo aquilo que para Deus é um ato de abominação, ele começa refazendo altares, ele começa evidenciando a adoração, e pior, além dele espalhar isso para o povo que ele liderava, ele coloca isso dentro do templo. Olhe para mim, irmãos, a Bíblia me ensina que todas as vezes que eu pego aquilo que é imoral e coloco dentro de um lugar sagrado, em especial um templo e um culto, ainda mais falando naquele período, é um ato de profanação ao extremo. Agora preste atenção, eu quero lembrar você que a igreja é um lugar sagrado para o Senhor, o templo é um lugar sagrado para o Senhor, e eu quero lembrar que a sua casa é um lugar sagrado para o Senhor. Lembre-se daquilo que você aprende desde quando você chegou na igreja. Sua primeira igreja é a sua casa. Assim como você, homem, é o pastor da sua casa. Então, irmãos, se a minha casa também é uma semelhança de um templo, e eu trago para esse templo aquilo que para Deus é abominável, não importa o que seja, você está trazendo para a sua casa algo que profana Deus.
Quando eu digo profanação, eu digo algo que Deus não agrada, eu digo algo que Deus abomina, e eu digo algo que Deus amaldiçoa. Lembre-se, Manassés era rei, mas ele também era um pai, e a ideia do pai você vai entender daqui a pouco. Mas como rei, ele amaldiçoava aqueles que ele liderava pela maneira errônea que ele geria o seu reinado e as besteiras que ele fazia, porque, detalhe, ele não teve um exemplo negativo por parte do seu pai no que diz respeito à idolatria. Mas ele, por escolha própria, ele fazia questão de propagar aquilo que para Deus era um ato de abominação. Manassés vai propagar a idolatria, Manassés vai criar ídolos, Manassés vai colocar ídolos na nação, nos lugares específicos e estratégicos, ele vai trazer ídolos para o templo. Agora preste atenção, lembre-se que uma das coisas que Deus mais batia, e eu vou usar essa expressão, mas ele dava no Antigo Testamento, era o detalhe da idolatria. Mas eu faço uma pergunta para você, só para que você entenda um pouquinho. Qual é a diferença, irmão, entre idolatria e adultério para Deus? Para Deus, qual é a diferença entre idolatria e adultério? Se eu perguntar para você, assim como um dia alguém perguntaram para mim, eu ia entender que existe uma diferença muito grande, porque humanamente falando, para quem não conhece um pouco, ou à luz das Escrituras, a diferença entre idolatria para Deus e adultério para Deus é diferente, pastor, porque adultério é um homem e uma mulher fora da aliança do casamento, se deitar com alguém, quebrar aliança, ora, isso é adultério. E idolatria é eu me curvar diante de uma imagem, é eu me curvar diante de uma pessoa. Mas, irmãos, à luz da Bíblia, com base nas Escrituras, não há muita diferença para Deus entre idolatria e adultério. Porque se no adultério não há o ato objetivamente da adoração, porque mais é imoralidade sexual e ponto final, e na idolatria há sim a veneração e a adoração, mas a idolatria, assim como adultério, é uma troca injusta e imoral. Idolatria, assim como adultério, é trocar o santo pelo profano. Idolatria, assim como adultério, é trocar o justo pelo injusto. Então não é difícil de se entender que Manassés, na maneira como ele conduzia o seu povo, quando ele propagava a idolatria, irmão, ele propagava uma prostituição espiritual no seu povo para com Deus. E lembre-se, se eu falei isso, eu repito, se eu não falei, eu falo. Na minha cabeça, e tenho isso muito forte, Deus nunca via Israel apenas como nação, ele via como família. Eu enxergo Deus olhando para Israel também nessa ótica de família, e não só como um povo que ele tinha que dar comida, prover, fazer milagre, abrir o mar, fazer água sair, multiplicar pão e peixe. Eu não sei, irmão, fazer alguma coisa. Deus também, na minha cabeça, tinha Israel numa ótica de família. Então Deus nunca aceitaria com que alguém que ou ele levantou, ou ele permitiu, trouxesse para a sua nação prostituição espiritual. Mais especificamente no caso de Manassés, idolatria. Então entenda, todas as vezes que eu trago para a minha vida, para a minha casa, algo que para Deus é um ato de profanação abominável, irmão, espiritualmente falando, eu estou cometendo uma prostituição espiritual. É que na ótica do ser humano, o ato da imoralidade está apenas no coito, no toque, no ato físico. Mas para Deus vai muito além. Então o senhor está querendo dizer, pastor, que quando eu alimento o vício na minha casa, eu estou profanando a minha casa? Irmão, sim. O senhor está querendo dizer que quando eu trago algo que é errado e ilícito para a minha casa, eu estou profanando a minha casa? Ora, sim. Porque na sua casa, irmão, não mora só você, mora você e sua família. E você sabe que a sua família é o bem mais sagrado, mais importante, mais valioso que você tem. Irmão, quanto vale a sua família? Homem e mulher, te pergunto, pensa, dá só uma pensadinha. Quanto vale a sua família? Quanto vale para você a sua família? Quanto vale para você os seus filhos, pequenos ou grandes? Quanto vale para você, pai e mãe, aqueles filhos que já tiveram muito trabalho na vida, mas hoje estão aí casados, vivendo a vida, prosperando ou não, mas estão aí. Quanto vale para mim e para você? Manassés era rei. E como rei, ele levantava os altares de idolatria, e ele propagava a idolatria, ele fazia com que o seu povo se inclinasse para aquilo que ele queria. Mas a manifestação da ira de Deus, ou a maneira como Deus via Manassés de forma errônea, não se encaixava só aí. Porque a Bíblia vai me dizer, por exemplo, em 2 Reis 21:16, um detalhe que não tem em Crônicas, que Manassés foi um rei tão ruim que ele matava gente inocente. E a expressão bíblica é muitíssimo sangue inocente. Então, além dele propagar a idolatria, ele matava pessoas e derramava sangue inocente.
E o derramamento de sangue inocente na Bíblia é um dos pecados mais terríveis a nível de consequência, para não dizer o maior, porque tira uma vida de um inocente. No final dessa mensagem, eu quero me atentar a apenas um ponto dela para poder orar para um grupo de pessoas. Mas já me antecipando, a minha palavra hoje talvez seja muito mais para o homem do que para a mulher hoje à noite. Ela vale para toda a igreja, irmão. Vale para você, receba tudo aquilo que será ministrado. Mas ela é muito mais para o homem. E em especial para o pai. Você que é pai, ou vai ser, olhe para mim com um olhar de misericórdia. Até que ponto você tem propagado a prostituição espiritual na sua casa e a idolatria na sua casa? Até que ponto você tem amaldiçoado os seus por aquilo que você faz? Você que é pai, você que tem filhos, 1 a 1 milhão não importa. Você é o líder da sua casa. Você guia a sua casa. Não me entenda mal o que eu vou falar. Você, depois de Cristo, é o rei da sua casa. Você é o cabeça, irmão. Manassés era o cabeça, depois de Deus, na nação. Na sua casa, você vai entender daqui a pouco. Mas na sua nação, ele propagava a idolatria. A Bíblia vai me ensinar, por exemplo, Paulo escrevendo a sua primeira carta ao livro de Romanos, no capítulo 1, do verso 21 ao 26. Olhe para mim e me entenda. Na sua primeira carta, Paulo já vai trazer duras palavras a nível de conserto e ensino para os ouvintes e para o leitor. E do verso 21 ao 26, por exemplo, Paulo vai dizer assim: olha, eu conheço pessoas que conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus e não exaltam a Deus, mas exaltam a si mesmo. Paulo também vai dizer: eu conheço pessoas sábias que se tornaram loucas. Ele vai dizer: eu conheço gente que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Paulo vai dizer: eu conheço pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, irmão. Eu conheço pessoas, dizendo Paulo, que honraram mais a criatura do que o Criador. Eu conheço pessoas na qual Deus as entregou às suas infames paixões. Irmãos, eu cito esse exemplo para mostrar para você que um ímpio, ele se acha Deus de si mesmo. Um ímpio, ele se acha governante de si mesmo. Um rei imoral, ele se acha dono do próprio nariz. E no caso de Manassés, em especial, mesmo Manassés já sabendo e tendo a convicção de que o povo não era dele, era do Deus dos exércitos. Olhe para mim, você que é pai e tem filhos. A sua esposa, antes de ser sua, ela é do Senhor. Os seus filhos, antes de ser seu, ele é do Senhor. E você, homem, a sua vida, antes de ser sua, ela é do Senhor. Homem, a Bíblia vai me ensinar que um governante ímpio é a semelhança de um Deus que governa a vida para si mesmo. Se um rei cristão governava para Deus, um rei ímpio governava para si. Lembre-se e entenda, se Ezequias fazia tudo aquilo que agradava ao Senhor, então nós vamos ver que Ezequias governava de uma maneira, reinado, casa, família ou reino, de uma forma que agradava a Deus. Mas Manassés, ele andava na contramão. Gente que anda na contramão de Deus, vive a vida do jeito que quer, governa do jeito que quer, reina sobre ela do jeito que quer, caminha do jeito que quer, e é Deus de si mesmo, irmão. É Deus de si mesmo. Paulo vai dizer que existiam pessoas que mudaram a verdade em mentira, e existiam pessoas que adoravam mais a criatura do que o Criador. Adorar mais a criatura do que o Criador. Como assim, pastor? Irmão, quem governa a si mesmo se adora. Preste atenção, vou repetir para que você não esqueça. Quem não vive do jeito que Deus quer, quem anda numa contramão errada, ela se adora. É o tipo de pessoa que talvez pela manhã olha no espelho, ou depois de uma grande conquista, vai olhar no espelho e vai dizer: nossa, como você é demais, como você é belo, como você é capaz, como você é inteligente, como você é conquistador, como você é esperto, como você é hábil. Irmão, eu não sou nada. Quem governa para si são as pessoas que vivem na independência de Deus. Pessoas independentes de Deus, elas não se importam com aquilo que Deus pensa. Você que é homem ou mulher, você se importa com aquilo que Deus pensa? Se você se importa, você está caminhando numa direção de dependência. Mas os independentes de Deus, eles caminham, vivem e fazem do jeito que querem, porque eles não se importam como Deus pensa. Quem governa uma nação impiamente, e o Brasil também nessa direção,
governa para si, para benefício próprio, para valores próprios, para o seu grupo, para pessoas. Isso vale para qualquer lugar e qualquer tempo da história. O alerta de Deus para a nação de Israel, quando eles chegaram lá atrás em Samuel, fala assim: Samuel, você está velho, todo mundo tem rei, nós queremos rei, a nação inimiga, A, B, C, D tem rei, nós não temos, queremos rei. Samuel vai orar, e Samuel vai falar com Deus chateado, triste. Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo, porque esse povo não está rejeitando você não, eles estão me rejeitando, mas se eles querem um rei, dê a eles um rei. Mas diga para eles, Samuel, que quando o rei estiver na posição de rei, a maneira de governar sobre eles não vai ser a minha maneira. Se o rei pedir parte da fazenda, eles têm que dar. Se o rei pedir as filhas para servir ele, ele tem que dar. Se o rei pedir parte da criação, ele tem que dar. Se o rei pedir, ele tem que dar. Diga para eles, Samuel, que a maneira que o rei governará não é a minha maneira. Deus nunca quis, pela lógica bíblica, que Israel tivesse um rei sobre ela, homem, mas eles quiseram. Então, irmão, aquilo que eu procuro, eu acho. E aquilo que eu busco, eu vou ter. Se eu busco para mim e para minha casa idolatria, eu vou alcançar sobre ela abominação. Se eu governo a minha família impiamente, eu vou trazer sobre ela sofrimento, dor e desgraça. Mas se eu sou uma pessoa dependente de Deus, eu terei o cuidado de Deus, eu terei o zelo de Deus, eu terei a proteção de Deus, eu terei a mão de Deus. Lembre-se daquilo que está em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aquele que depende do Senhor, e eu modifico a palavra confia, mas depender, e eu coloco aqui, lendo dessa forma: aqueles que dependem do Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tome cuidado, porque talvez você está andando muito em cima da linha, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre o moral e o imoral. Mas uma hora, irmão, um diabo vai bater em você, vai te dar uma trombada, vai bater um ventinho, e você corre o risco de ir mais para o lado do profano do que para o santo. O rei Manassés tinha o exemplo do pai, da maneira como ele deveria governar de uma forma justa, entendendo que ser rei de uma nação é conduzir um povo, e não só 2 ou 3 pessoas. O rei Manassés, ele mostrava que ele era um Deus de si mesmo, que ele governava para si mesmo e que ele caminhava nessa direção. Pai, você que está aqui nessa noite, eu aponto o detalhe para mãe e pai, governe a sua casa com sensatez. A Bíblia diz que o homem prudente, ele é sensato. E a Bíblia vai me ensinar na mesma forma que a mulher prudente, ela é sensata. Entenda, pessoas sensatas nunca vão entrar no buraco sabendo que ele está na nossa frente. Sensatez é ser justo, sensatez é ser claro, sensatez é ser prático. Ontem eu ministrei para os homens da nossa igreja e eu usei essa expressão: você tem que ser sensato e prudente, homem, para que as pessoas confiem na sua palavra, confiem na sua postura, e elas tenham segurança em você. Ora, qual família vive bem sem que a família, a mulher e os filhos tenham segurança na figura do marido e do pai? Qual família vive bem tendo a certeza de que o pai, o homem, a figura masculina tem problemas lá fora e esses problemas podem atingir a casa e o lar? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Continuando a leitura do texto. Verso 9 e 10, na minha e da sua Bíblia vai dizer assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés o seu povo. Porém, na minha e na sua Bíblia está escrito isso aqui, irmãos: porém, eles não deram ouvidos. Depois de muito errar na sua liderança, e dos liderados serem um reflexo do líder, Deus continuava falando, mas o povo continuava não ouvindo. Sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é quando a dureza de coração no coração da liderança do povo já é grande. Deus pode fazer descer fogo do céu, chuva
de dia, neve, sem frio, que o povo não entende que Deus está falando. Manassés conduziu o seu governo de uma forma tão problemática, que o povo, não só Manassés, o povo não ouvia mais ao Senhor. Olhe para mim, você tem ouvido a Deus ainda? Você ainda tem conseguido ouvir ao Senhor? O profeta Isaías, em um dado momento, vai deixar aquele ensinamento universal: busque o Senhor ainda, porque ainda dá tempo, ou busque o Senhor enquanto se pode achar. Sim, irmão, não se esqueça que chegará um tempo onde eu e você, eu espero que eu já não esteja mais aqui, mas chegará um tempo onde as pessoas buscarão ao Senhor e elas não acharão. Mas Deus tem falado conosco. Deus tem falado comigo, com você. Como eu tenho conduzido a minha casa. Manassés era rei, mas Manassés também era pai. A maneira errada fez com que o povo endurecesse o coração. Irmão, com todo respeito, amor e carinho, se você vem no culto, e eu não é puxar sardinha da nossa igreja, mas eu falo especificamente porque nasci e vivi aqui. Se você vem em qualquer culto da nossa igreja, e você sair do culto e falar que Deus não falou com você, você está mentindo. Porque como eu sou filho dessa casa, eu posso falar da integridade daqueles que pregam aqui em cima. Eu não estou nem falando de mim, porque eu estou na glória, irmão. Eu estou na glória, minha igreja. Isso, um dia você vai para a glória. Eu estou na glória. Eu moro na glória, eu vou para a glória. Eu pastoreio na glória, tudo é glória na minha vida. Então, se você vem num culto nessa igreja e sai daqui e fala assim: Deus não falou comigo, irmão, seu coração não está duro, ele está escuro, ele está mal, é muito fel nesse coração, é muito fel, é uma amargura assim, ó, que nem os adoçantes, mais doce que tem, melhora. A nação não ouvia mais. Você que é pai, a sua casa tem ouvido a Deus? Você que é marido, a sua casa tem ouvido ao Senhor? Irmão, eu amo quando o meu filho Teodoro, e a Cleide de vez em quando faz umas marcação, ele pega aquele hino, eu não sei o nome do hino, mas é o Deus de Milagre. Eu não sei cantar, irmão, eu não vou cantar, mas é o hino que fala Deus de Milagre. Os irmãos cantam aqui Deus de Milagre, não cantam? Irmão, eu não sei o nome, mas você sabe o que eu estou falando. O Teodoro chama Deus de Guilagres, e ele fala assim: eu quero colocar o Deus de Guilagres. Essa semana ele falou: pai, vamos brincar de batata quente. Eu comprei um patinho que pisca para ele, ele falou: vamos brincar de batata quente. Toda hora caía em mim e eu perdia. Ele falou: pera aí que eu vou colocar uma música. Sabe qual foi a música que ele colocou, irmão, para mim brincar de batata quente? O Deus de Guilagres. Nós brincamos de batata quente, eu perdia toda hora na batata quente. Mas ele colocou a música Deus de Guilagres no celular do Fernandinho e colocou aqui, ó. Eu amo isso, irmão. Eu já peguei o meu filho Efraim algumas vezes, ouvindo o hino Deus de Milagre, sozinho ele chorando. Essa semana passada ele estava na casa de um amigo da escola. Ele falou assim: pai, eu estava na casa do meu amigo. Aí eu coloquei o hino Deus de Milagre. Eu comecei a chorar na casa do meu amigo, pai. Eu falei: irmão, isso aí para um pai é assim, é de derreter. Isso aí quebra a gente no meio. Eu só podia agradecer a Deus. Porque desde criança, uma criança, por si só, chorar ouvindo um hino, isso não vem do homem. Isso não vem do pai e da mãe, apesar de eu e a Cleide nos esforçarmos para dar o melhor exemplo na nossa casa. Isso vem de Deus. Eu reconheço a minha dependência de Deus. E se Deus perguntasse para mim: como é que vai a sua casa, /Israel? Com um coração sincero eu diria: Deus, a minha casa, /Israel, tem andado na maneira como o Senhor tem nos direcionado, apesar dos muitos desafios. Irmão, a sua casa é a sua Israel, povo de Deus. Cuide dela, ame ela, não profane ela, não amaldiçoe ela, não faça nada abominável, não promova a idolatria, abençoe a sua Israel. Agora vai para o verso 6, o texto que eu pedi para que você pulasse. Diz assim a mim em sua Bíblia, no verso 6 de 2 Crônicas, capítulo 33. E ele fez também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom,
E ele usou de adivinhações, agouros, feitiçarias, adivinhos, encantamentos. Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Irmão, eu vou falar desse texto de baixo para cima. Não tente o Senhor seu Deus. Não provoque a ira de Deus. Lembre-se que na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, de Jesus e o diabo. A segunda tentação, a resposta de Jesus é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Manassés, ele era um rei tão mau, tão ímpio, que a Bíblia diz que aquilo que ele fazia era no intuito também de provocar a ira de Deus. Irmão, não tente a Deus. Não brinque com Deus. Não fique em cima da linha entre o santo e o profano. Porque uma hora eu caio dela. Porque uma hora a bomba estoura. Porque uma hora o problema aumenta. Então, escuta, não provoque a ira de Deus. Não saia daqui dizendo que amanhã você nunca mais... Melhor, não saia desse culto hoje fazendo aquele voto que talvez você já fez, porque eu já fiz no início da caminhada, dizendo assim: eu vou sair desse culto, eu vou chegar na minha casa, eu vou tirar isso, eu vou tirar daquilo, eu vou jogar fora isso, amanhã é um novo dia, a minha casa não vai viver mais isso. E amanhã você acorda, você não faz nada. A pinga ainda está na sua geladeira, a cerveja no fundo da tampa, embaixo na gaveta de verdura. O cigarrinho em uma gaveta em cima. Terça-feira, eu fui buscar o Teodoro na creche. Um amiguinho dele, de uma família que não é da igreja, falou, na hora de sair, falou: tio, eu chamei o Teodoro para ir lá em casa. Falei: legal. Lá em casa vai ter pipoca, chocolate e pinga. Irmão, uma criança de 4 anos falou isso para mim. Eu falei: não, pinga não pode, pinga é errado. Eu vou falar o quê, irmão? Eu vou falar o quê? Irmão, pipoca, chocolate, tá certo. E pinga, diante de Deus, a criança falou isso para mim. Agora preste atenção, por que é que uma criança de 4 anos fala para um adulto que ela mal conhece que na casa dela tem pipoca, chocolate e acrescenta pinga? É porque tem, irmão. Mas eu vou falar uma coisa que para mim é claro. Na maioria dos casos, com raras exceções, entre o marido e a mulher, quem mais leva bebida para casa é o marido, não é a mulher. A pinga, pastor, a pinga. Irmão, ame a pinga e seja envergonhado por ela, tá bom? Honre a pinga e seja desonrado por ela. Eu vivi uma experiência, e eu não sei se eu contei esse testemunho aqui. Se eu não contei, eu conto de novo errado. Eu trabalhava no Bradesco, e um dia eu estava atendendo no caixa. Atendendo, normal. Chegou um cliente, falou assim: Wellington, eu preciso sacar um valor X. Era um valor alto. E eu falei assim: olha, fulano, hoje eu só posso sacar até valor X para você, porque é o limite diário de saque. Ele falou assim: Wellington, eu preciso de dinheiro, eu estou precisando de um dinheiro e tal. E assim, irmão, na boca dos outros, aquele homem ganhava dinheiro de forma errada. Ele falou assim: Wellington, mas eu preciso. Vê o que você faz para mim. Eu falei: eu vou falar com a minha chefe, se ela me autorizar, eu saco. Falei com a minha chefe, ela me autorizou. Estou lá, irmão, saquei o dinheiro, ele assinou o recibo, eu estou contando o dinheiro rapidinho, tic. Enquanto eu estou contando o dinheiro, ele falou assim: Wellington, pega R$50 para você. Escuta essa, irmão. Pega R$50 para você. Eu falei: não posso. Eu falei: não, meu irmão, isso aqui é o meu trabalho. Não, mas pega, você me ajudou, cara. Eu precisava, não ia dar. Não, Deus abençoe, está aqui seu dinheiro. Ó. Irmão, era no início de semana. No final daquela semana, num sábado, teve uma programação aqui na igreja. Eu não estava nem em glória ainda. É claro que eu não estava em glória. Eu nem lembro o que foi. A gente saiu daqui, eu, a Cleide, pastora Edi, pastora Priscila e mais alguns. A gente foi comer o espetinho. Do lado do Bertoldo, não tem um bar, tinha um espetinho antigamente. Quem lembra? Se você não lembra, irmão, você tem que lembrar, porque você mora aqui. Do lado do Bertoldo tinha um espetinho. E era noite, num sábado. A gente foi lá comer alguma coisa, não lembro o que tinha na igreja. A gente estava sentado lá, esperando o espetinho chegar. De repente, chega um Corolla preto, naquele ano 2008, 2009. Eu estava sentado assim, o pastor estava também, eu lembro. A pastora estava lá, o cara chegou com o Corolla, encostou, ele baixou o vidro, ele me viu e falou: ô, Wellington.
Eu reconheci ele, ele falou, vem cá. Eu saí, fui lá. Irmão, quando eu cheguei perto do carro, estava ele, mais um cara e 3 mulheres. Ele olhou para mim e falou, ele não falou nada, ele olhou para mim e tirou uma garrafa de Red Label na caixa. Quem já bebeu sabe o que é Red Label. Ele tirou uma garrafa de Red Label na caixa e ele foi me dar a garrafa de bebida. O cara do 50 no início da semana, irmão. Eu podia ter pegado. Eu falei, ô meu irmão, Deus abençoe, eu não bebo. Não, mas toma aqui. Não, irmão, obrigado, Deus abençoe. Ele falou assim, ele perguntou assim, ó, você é crente? Eu falei, eu sou crente. Eu falei, então você me desculpa. Estou indo nessa. Irmão, ele fechou o vidro do carro, guardou a bebida e tchau. Olha que coisa. Por causa de R$50, eu ia envergonhar a minha família que estava no espetinho, eu ia desonrar a minha liderança que estava ali, porque confiava em mim. Eu acho que eu já exercia responsabilidade. Não, eu já exercia responsabilidade na igreja. Por R$50 no início da semana, o diabo ia me envergonhar com a garrafa de Red Label. Aí, irmão, aí eu ia aceitar os 50, aí o cara ia falar para mim, como é que você vai negar? Você aceitou os 50, irmão? Irmão, eu abomino a minha casa e profano meu lar por R$50. R$50. Não pode, pastor, assim, um cinquentinho gasta a cara, assim, ó, não pode? Não pode. Mas o arroz subiu, desceu, não pode, assim, não pode, irmão. Porque se você tem família, se você se amaldiçoa, você amaldiçoa a sua casa. Aquilo que vem sobre você vai sobre a sua casa, ela colhe, ponto. Então olhe para mim, não tente a Deus sabendo que você conhece a verdade e sabe como que Deus lida com seriedade com a verdade. Se você quer ser ímpio, vai de ponta logo. Adore-se, ame-se, idolatre-se, esquece Deus. Ou então, irmão, se converte, muda de vida, não tenta Deus. As pessoas não estão vendo, mas Deus está. A Bíblia diz que Manassés provocava ira. A Bíblia diz que Manassés tentava Deus. A Bíblia diz que Manassés ele mexia com adivinhação, usando português, macumbaria, voodoo, encantamento, tudo de errado. E pior, Manassés era rei, mas ele era pai. A Bíblia diz que ele pegava os seus filhos e ele jogava no fogo para sacrificar a demônios. Agora, com quem que Manassés aprendeu? Se o seu pai não fazia isso? Com o seu avô, irmão. Porque o seu avô era Acás. Acás reinou, Ezequias reinou, Manassés reinou. Se o pai não viveu, o avô viveu. Então, com o aprendizado do antepassado, Manassés queimava filho como o avô queimava. Agora, uma coisa simples que você aprende na vida: não é porque os outros erraram que você tem que errar. Não é porque o seu pai e a sua mãe adulterou que você tem que adulterar. Não é porque o seu pai, sua mãe ou seu avô tinha problema com bebida que você tem que beber, irmão. E não é porque o seu pai, seu avô era um machão dos antigos, que andava com uma peixeira de um canivete e com 38 e que dizia que matava e matava e matava, que você tem que matar. Mate! Aí você derrama o peso do sangue inocente sobre a sua descendência. A Bíblia diz que Deus não deixa a descendência do justo mendigar o pão. Então eu creio que a descendência do ímpio é amaldiçoada. Manassés queimava filhos. Pastor, fica tranquilo, eu nunca vou pegar o meu filho e vou jogar na fogueira. É verdade. Mas quando você deixa o mundo entrar na sua casa, irmão, você está fazendo isso com seu filho. Qual a diferença? Ele pode não morrer em alguns minutos queimado no fogo, mas como uma ferrugem que consome o ferro, gradativamente ele vai corrompendo o coração do seu filho. Daqui uns dias o seu filho ou filha chega em você com um vídeo pornográfico. Você vai fazer o quê? Se isso talvez ainda mora no coração de alguns. Não tente a Deus. Manassés queimava filhos no fogo. Agora preste atenção, não vou ler com você. Do verso 11 ao 19, ele guerreia contra a Síria, ele sofre, ele é preso, ele fica cativo, ele ora, ele se arrepende, ele se converte, Deus o perdoa.
E depois de Deus o perdoá-lo, a Bíblia diz que Deus vai restituir o seu reinado. E aí Manassés conclui o final da sua vida, irmão, fazendo aquilo que agradava o Senhor. Ele reina bem, ele faz tudo certinho, ele caminha bem, ele agrada o Senhor, está tudo certo na vida de Manassés. Só que detalhe, apesar do perdão que ele recebeu, apesar do reino restituído, teve uma coisa que ele não conseguiu fazer, porque ele se arrependeu tarde, ele se converteu tarde, ele se posicionou tarde. Olha o final de 2 Crônicas, no capítulo 33, do verso 21. A minha e a sua Bíblia vai dizer a mesma coisa. E o que ela vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 33, do verso 21 é: tinha Amon, filho de Manassés, 22 anos de idade quando começou a reinar. 2 anos reinou sobre Jerusalém. 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o seu pai Manassés havia feito. Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que o seu pai Manassés levantou. Verso 23. Mas não se humilhou perante o Senhor Amon, como Manassés, no final, seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon os delitos do seu pai. Olhe para mim. Ele se arrepende, ele vai preso, perde a guerra, a Síria, prisão, cativeiro, arrependimento, perdão de Deus, reino restituído. Mas não deu tempo, irmão. Não deu tempo de consertar a besteira no bem mais precioso que ele tinha. E o bem mais precioso não era a coroa, não era os despojos de guerra, não era o exército, não era as estruturas, não era o povo, era a família. Era a família. Amon faz de forma multiplicada, comete o erro de forma multiplicada que seu pai cometeu. Irmão, quantos filhos têm se afastado e desviado? E aí eu vou me referir apenas à figura masculina, por causa do pai. Você que é pai com todo amor e carinho, você tem um filho, você tem 2, você tem 10, lembre-se, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Filhos não são maldição do Senhor, são herança. Pai é seu filho. Lá na sua casa tem a verdinha lá, a verdinha, Heineken. A outra do pinguim lá, do pinguim. Irmão, você lembrou o nome da do pinguim aí? A do pinguim está lá assim guardadinha. Pastor, do pinguim. E a garrafa de bebidinha assim, é um uísque, pastor, um uísque. Cara, eu ganhei. Eu ganhei, pastor. Ganhei. Ótimo. Irmão, seu filho pode não beber, mas ele está vendo lá, ó. Ele está vendo o cigarrinho lá, ó, do capeta, que você guardou em algum lugar. Ele vai pegar seu celular um dia, e ele vai estar desbloqueado. E o seu filho ou filha vai ver tudo que está no seu celular. E a minha oração é para que veja mesmo. Vou falar o que eu faço na igreja de glória. E de vez em quando eu falo isso para a igreja. Irmão, eu oro pela igreja. Eu acordo na madrugada. Eu faço aquilo que é a minha responsabilidade e faço com amor. Tem uma oração dentre muitas que eu faço. Deus, na nossa igreja de glória, tudo que está escondido traga luz. Cada família está escondido. Não quer mudança, não quer transformação. É melhor ir para o céu sem olho do que o contrário. Então Deus traga a luz. Irmão, é a minha responsabilidade como pastor da igreja conduzir o povo para a eternidade através da liderança e do ensinamento. Então, pai, você que é pai está aqui. A Bíblia não. A vida diz, a vida, quem não deve não, quem não deve não, a vida, não a Bíblia, mas a vida diz, quem não deve não teme. Então eu oro pela sua vida, pai que tem filhos. Já que você não deve, você não teme. Que tudo aquilo que está escondido e Deus abomina, venha à luz. Se você vai receber essa palavra ou não, irmão, aí eu não sei.
mas eu oro, porque tem coisa escondida que está trazendo desgraça para minha casa, e eu sou um Manassés da vida, que já sei como é que eu tenho que viver, mas não vivo, estou amaldiçoando a minha Israel, a minha casa e a minha família. Irmão, perca o que você tem de dinheiro e de bens materiais, mas não perde a sua família, você sabe disso. Você sabe disso. Você ganhou coisas ilícitas na vida. Não é essa a mensagem, são outras, Deus já tem cobrado você. Não é essa a palavra, já vem de outras. Deus já tem falado com você, pai. Sabe o que tem pais que fazem para os filhos? Isso aqui, irmão, ó, faz isso aqui comigo nessa noite. Todo mundo faz assim, ó. Isso, faz assim, assim. Isso. Tem pais fazendo isso aqui para os filhos, ó. Se lasque, pastor. Escolhesse a vida, que se dane, morra se for preciso, e eu nem vou no velório. Parabéns. Parabéns, Manassés. É rei. Você tem posses. Você tem bens. A sua conta no Sicredi, no Cicobi, não sei, está azul. Uau! Sua família está indo para o buraco, seus filhos indo para a droga, o PlayStation, o celular, educa o seu filho, você não educa. Parabéns pela omissão. Você merece um troféu. Eu espero que isso não seja a sua realidade, mas se for, irmão, os nossos filhos estão virando avarento por culpa nossa, irmão. Os nossos filhos estão indo para a cachaça por culpa nossa. Os nossos filhos estão indo para a idolatria por culpa nossa. Os nossos filhos estão fazendo nojeira por culpa nossa. Tem filho que manda no pai. Tem pai que amaldiçoa o filho. Manda o filho tomar caju e não pensa duas vezes. Então vai tomar caju. Irmão, você entendeu o caju. Tem filho casado que ainda está chateado com o pai. E aqui eu estou me referindo apenas à figura paterna, que é a direção da mensagem, eu já estou encerrando. Apenas o homem. Homem, sua casa, sua Israel, sua família. A semelhança de Manassés, se trazer idolatria, se trazer a profanação, você traz maldição. Mas a semelhança de Manassés, se eu acordar tarde, eu vou perder tudo que eu tenho de mais precioso depois de Deus na minha vida. Os meus filhos, a minha esposa. Arrependimento tardio, às vezes, é pior do que pecado, irmão. Porque não dá mais para consertar. Não dá. Pai, figura masculina que tem filhos. Você está jogando seus filhos no fogo? Não, pastor, mas não mora mais em casa. Que bom, mas você tem que pedir perdão, não pediu por quê? Tem que consertar, não consertou por quê? Se ainda está vivo e você também, irmão, dá tempo. Eu já errei, você deve ter errado. Deus está dando a mim e para você a mesma oportunidade que está dando para outras pessoas. A oportunidade de olhar para os nossos filhos e amá-los e não amaldiçoá-los. Irmão, tem gente que oferece para o filho pipoca, chocolate e pinga. Por quê, pastor? Porque a pipoca e o chocolate é para enganar e para deixar feliz. A pinga não está oferecendo, mas está escondida, está à mostra. Irmão, eu sentiria vergonha se um filho meu falasse assim, lá em casa tem pinga. Você não sentiria não, irmão? Você ficaria feliz se o seu filho falasse para outro assim, lá em casa tem cerveja. O cara não leva o filho para tomar um sorvete na sorveteria, mas o cara compra uma caixinha de cerveja e leva para casa. Irmãos, quem bebe, bebe, quem não bebe, não conhece sua vida. Estou só pregando o que tem que ser pregado. Mas é uma inversão de valores. O que vai para a eternidade é a sua família, não é a cervejinha. O que vai para a eternidade é a sua família, não é os uísques caros que você tem guardado na sua casa, que é da época do seu avô e ponto final. Não é o cigarro que veio do outro lado do mundo e eu comprei na Shein, e um negócio. Não, irmão, é a sua família. Eu posso me arrepender tarde, os meus filhos podem se perderem, porque eu como pai, homem, figura masculina, eu não estou me posicionando. Pastor, eu estou indo bem, parabéns, continue. Pastor, eu estou indo mal, parabéns. Hoje é o dia de você abrir o olho e dizer, vou sair daqui diferente.
E acredite, irmão, o pai que está perdendo os filhos, uma hora vai perder a esposa. Porque o diabo não se agrada apenas do filho que sai, ele quer ver o divórcio assinado. Assinado. Pago, carimbado, tchau. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Pipoca, chocolate e pinga, irmão. O que eu, como pai, tenho dado para os meus filhos. Não é pinga não, pastor, é cerveja. Cerveja. Pipoca, chocolate e pinga. Manassés era rei, mas ele era pai. A Bíblia diz que Deus restituiu o seu reinado, mas os filhos não deu tempo. Aí não depende de Deus, irmão. Aí não tem nada a ver com Deus, e eu não posso culpar Deus em nada, como Deus não tem culpa de nada e nunca teve. Quem perde a família não é Deus. Quem perde a família é o homem e a mulher que, por agir como tolo e louco, vive uma vida errada. Mas a Bíblia diz que os justos terão a sua descendência guardada, provida, abençoada. Justos. Manassés não foi justo diante de Deus. Como é que Deus ia guardar filhos de injustos? Pastor, então o senhor quer dizer que se eu como pai vivo de uma forma errada, Deus não guarda os meus filhos? O que você acha, irmão? Você que é pai e tem filhos, vive totalmente errado. Aí você vai orar à noite pedindo a Deus proteção para os filhos. Você quer que Deus ouve a sua oração? E quer que Deus responde? E quer que Deus livra? Como se os seus filhos para Deus fossem mais importantes do que você. Sabendo que para Deus todo mundo tem o mesmo peso de responsabilidade e cuidado. A dose de amor que Deus tem pelos nossos filhos é que Ele tem por você. Manassés era rei, mas ele também era pai. Ele trouxe a idolatria, ele profanou o templo, ele desonrou a Deus, ele tentou a Deus, ele provocou a ira de Deus. E ele perdeu a sua família, os seus filhos. Porque Amon fez, de forma multiplicada, os erros do pai. De uma forma bem clara e objetiva. Eu gostaria de orar apenas por um grupo de pessoas. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Com todo respeito, se a sua vida está boa ou não, não vem ao caso. Eu queria que todos os pais que têm